E aí galera, beleza? Professor Hugo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou aqui para mais um vídeo de resolução de provas, né? Mais uma resolução da UERJ aí. Já tem aí o exame de qualificação 2019/2020, 2018/2019 e agora 2017/2018, né? Foi postado ontem. E agora hoje, 2016/2017. Então nós temos aí, estamos avançando aí com os exames de qualificação. E vamos que vamos, tá? Já deixa seu like, beleza? Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição, se está realmente inscrito. Né? YouTube desinscreve as pessoas do nada. Né? Não sei que mais que essa que ele faz, mas desinscreve do nada. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, tá? Ativa as notificações para você receber vídeos futuros, né, as notificações dos futuros vídeos. E compartilhe o vídeo para poder me ajudar em todas as suas redes sociais. Aí eu vou deixar aqui no link da descrição, né, na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais, da minha página no Facebook, do meu Instagram. Né, eu faço as questões, além das correções de prova, eu faço os vídeos de conteúdo, as questões do dia, né, uma aqui no YouTube, uma lá no Instagram. Né, são questões diferentes, então vocês vão ter por dia 2 questões aí para trabalhar, tá? Para revisar, então não deixa de me seguir lá também não, tá? Vamos começar aqui, tá? Os dois exames de qualificação aqui, tanto o exame de qualificação 1 quanto o exame de qualificação 2, tá? O ERJ 2016/2017, prova realizada em 2016 com ingresso em 2017. Então vamos que vamos. Para a gente começar aqui, a gente tem um textinho aqui bem bacana, que diz o seguinte: o rompimento de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Né? Tragédia que aconteceu isso aí, né? Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Interessante, né? Com base nessas informações apresentadas no texto, a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em quilômetros por hora corresponde a... Então vamos que vamos resolver aqui mais essa questãozinha, né? A informação desse texto que é de extrema importância para a gente aqui, né? Temos aqui a informação desse texto que é de extrema importância para a gente, que é aqui, ó, 16 dias, tá de branco aqui, mas dá para ver que vai ficar um pouco fosco aqui, né? 600 quilômetros, o ΔS e o ΔT, que nós vamos precisar transformar esse ΔT em horas, tá? 16 dias, né? Cada dia aqui tem 24 horas aproximadamente nessa brincadeira, então a gente vai precisar fazer essa conversão. Vamos lá, velocidade, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tinta dessa caneta. Velocidade média a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. O ΔS a gente já tem, não precisa converter porque ele quer em quilômetros por hora, então 600. E o ΔT nós temos aí 16 dias, cada um desses dias de 24 horas. Deixa eu tentar aumentar mais um pouquinho. Cada um desses dias de 24 horas. Então nós temos aqui 600. Né? E nós temos aí 16 vezes 24, né? Para a gente poder resolver aqui. Isso aqui vai me dar 374. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Não, 384. Então eu tenho aqui 380
e 4. Então essa vai ser a divisão que a gente vai fazer agora, né? Isso aqui vai ser um número que vai estar. A gente sabe que a gente tem aqui 600 dividido por 384. A gente sabe que pela lógica aqui vai ser um número que vai estar entre 1 e 2. Né? Ele vai ser maior que 1, menor que 2. Então a única alternativa que a gente tem aqui é o valor aproximado de 1,6 quilômetros por hora. Ok? Tá aqui, letra A, bem tranquila, questão bem molezinha, bem de boa, para você não ter dificuldade, tá? Já falei várias vezes aqui que o exame de qualificação da UERJ, ele não é uma prova em si difícil, né? Ele é uma prova tranquila, então não tem por que ficar nervoso. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão aqui é a questão 34. Analise o gráfico a seguir que indica a variação da capacidade térmica de um material C em função da sua temperatura θ. Na hora de fazer... Se bem que eu não vou precisar usar a equação, mas geralmente eu não uso a temperatura em θ, tá? Eu uso como T maiúsculo. Tudo bem? Então vamos lá. Ele quer a quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius. Então ele quer dentro desse gráfico inteiro, dentro dessa região toda do gráfico. Para a gente resolver esse tipo de questão, galera, a quantidade de calor que eu posso calcular aqui, absorvida ou cedida aqui, ela é numericamente igual à área do gráfico. E a gente pode ver perfeitamente que esse gráfico aqui ele é um trapézio. Então isso aqui é numericamente igual à área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Né? Esse trapézio está virado, né? A base maior aqui ó, vai de 0 a 40. Então a gente tem aqui 40. A base menor vai de 0 a 20. Então a gente tem aqui 40 mais 20. A altura está aqui na horizontal, 50. 40 mais 20 vezes 50. Isso tudo aqui dividido por 2. Né? 40 mais 20, 60. Então a gente tem aqui 60 vezes 50 dividido por 2. Que a gente pode dar uma simplificada aqui, né? 60 por 2 vai me dar 30. 30 vezes 50, né? A gente tem que lembrar que 3 vezes 5 é 15. Então eu tenho aqui 1.500, né? 1.500 calorias. Que aqui na resposta é a alternativa B. A área do gráfico, bem molezinha, bem tranquilo, bem de boa. A gente consegue resolver na maior tranquilidade. Então vamos para a próxima questão aqui. Né? A próxima questão aqui é a questão 36. Vamos dar uma olhada nela. É uma questão de eletricidade. Né? Vamos dar uma olhadinha nela. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros. Beleza, vamos ter que converter isso aqui, tá? D. 20 centímetros eu não trabalho em centímetros, eu trabalho em metros. Então 20 centímetros, né? Metro, decímetro, centímetro. Eu volto duas casas decimais e divido aqui por 20. Isso aqui vai me dar 0,2 metros. Pronto, converti. E que a diferença de potencial efetivo aplicada ao circuito é de 6 volts. Então, U ou V, né? Você pode botar U ou V, tensão, DDP, 6 volts. Tá? E que é a intensidade do campo elétrico em volts por metro, aqui é molezinha. A única coisa a mais que você talvez não faria numa questão que você fez nessa, que não tem nenhuma dificuldade, é simplesmente converter, né, essa distância, transformar de centímetro para metro. Então, a gente tem aqui a equação que U é igual a E vezes D. Logo, ele quer o campo, né?
é igual a U sobre D. Logo, U vale 60, D vale 0,2. Se eu tirar esse 0, daqui, eu acrescento um zero aqui, né? A gente pode resolver isso aqui trabalhando dessa forma. Não é 60. Conserta aqui. Eu estou botando 60, não sei porquê. O campo a tensão é 6. 6 dividido por 0,2. Se eu tirar esse 0, aqui, eu coloco um zero aqui. Então eu botei 6 e visualizei 60, né? Cegueta, né? Falta de óculos. Então, 6 por 2, 3. Então, 60 por 2, eu tenho aqui 30 volts por metro. Tá aqui a alternativa B. Mais uma questãozinha resolvida, tranquila. Até agora a gente não resolveu nenhuma questão muito trabalhosa, nenhuma questão que envolva muita conta, nenhuma questão que demande, né, algo muito extenso. Então vamos para a próxima agora, que já bate aqui na questão 40. E a questão 40 está me dizendo o seguinte: em avaliações físicas é comum a análise conjunta de duas variáveis. 1. Débito cardíaco, volume de sangue que o coração é capaz de bombear em determinado período de tempo. 2. Frequência cardíaca, número de batimentos do coração nesse mesmo período de tempo. Em geral, atletas apresentam um elevado débito cardíaco, ou seja, o coração bombeia um volume maior de sangue com menos batimentos se comparado a um indivíduo sedentário. Admita que 4 homens são não fumantes, sem diagnóstico de patologia cardíaca, com o mesmo peso corporal e idade, foram submetidos a uma corrida em uma mesma esteira. Durante esse processo, foi registrado o débito cardíaco de cada um, obtendo-se os resultados indicados no gráfico. Tá, o gráfico está aqui. Vamos continuar a questão aqui, né? De acordo com os resultados, a curva que representa o indivíduo com maior frequência cardíaca é... Olha só, galera, de acordo com o enunciado, camarada com maior frequência cardíaca, né, vai ser aquele camarada com maior... Né, a pessoa vai ter, né, frequência cardíaca, aquele que tiver o menor débito cardíaco, né, são inversamente proporcionais. Então a gente vai ter que avaliar isso pelo gráfico. A gente tem aqui débito cardíaco, né, e velocidade da esteira. Então vamos avaliar aqui o seguinte, né? Vamos pegar aqui em diferentes retas. O camarada que tem aqui, esse camarada 1 aqui, débito cardíaco dele, ó, tá aqui. Esse camarada é o que tem o maior débito cardíaco. Então ele vai ter a menor frequência cardíaca, tá? Então a letra A já está fora. O 2 também está fora. Ele é o segundo maior, mas eu tenho outros 2. E aí a gente pega aqui a letra B também já está fora. A gente já sabe aqui qual é a resposta, né? A gente pega aqui o 3. É menor do que o 2 em débito cardíaco, menor do que o 2 e 1, mas é maior do que o 4. Então ele também está fora, só nos restou a letra D. Aqui, ó, é o menor débito cardíaco de todos. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, aquele que tiver o menor débito cardíaco tem a maior frequência cardíaca. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Perfeito? A gente tem aqui a letra D para poder... Essa aqui foi teórica, bem de boa, né? Vamos falar um pouco agora da questão 41. Né? Na questão 41, duas carretas idênticas, A e B, trafegam com velocidades de 50 km por hora e 70 km por hora, respectivamente. Admita que as massas dos motoristas e dos combustíveis são desprezíveis, então a gente não vai levar em consideração a massa aqui, e que A é a energia cinética da carreta A, B é a energia cinética da carreta B, que é a razão entre essas duas energias cinéticas. Perfeito, então vamos lá.
A gente sabe que para calcular energia cinética, mv² sobre 2, né? Minha vaquinha tem 2 chifres e 2 tetas. É uma macete bacana para você gravar aqui. Equação da energia cinética. Então vamos botar aqui, ó. Ele quer a energia cinética A. Ele quer a energia sobre a energia cinética B. Que é a energia cinética A? mVA² sobre 2. Que é a energia cinética B? mVB² sobre 2. O que você vai fazer aqui? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então você tem aqui mVA² sobre 2 vezes 2, né? Inverte a segunda, mVB². A massa não nos interessa, né? A questão me falou para desprezar as massas, e 2 eu posso simplificar aqui com 2. Como o VA está elevado ao quadrado e VB também está elevado ao quadrado, eu posso botar os dois sobre um único expoente. Ou seja, deixar VA dividido por VB, ambos elevados ao quadrado. Quem é o VA? Cadê? O VA é 50. Então eu tenho 50. Quem é o VB? O VB é 70. Já posso dar uma simplificada que isso tudo aqui está elevado ao quadrado, né? Já posso dar uma simplificada aqui, né? Nesses zeros aqui. 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. Está aqui a alternativa correta, 25 sobre 49, letra D. Letra C, perdão. Questão 41, letra C. Vamos dar uma olhada agora na questão 40. Deixa eu ver aqui qual vai ser a próxima questão. Já na questão 43. Dá uma olhadinha aqui já na questão 43, que parece ser uma questão também teórica. Vamos avaliar aqui, né? O sistema é constituído por 6 moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Beleza. Observe que na régua estão marcados pontos equidistantes numerados de 0 a 6. Ou seja, pontos equidistantes, vamos lá, isso diz que a distância de 0 a 3 é a mesma que a distância de 6 a 3, a distância de 1 a 3 é a mesma que a distância de 5 a 3, a distância de 2 a 3 é a mesma que a distância de 4 a 3. Tá? São pontos equidistantes. Tá? A distância de um ponto até o ponto central de um lado equivale à distância de um ponto até o ponto central do outro lado. Tá? É isso que quer dizer que são equidistantes. A questão me falou que 6 moedas são idênticas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, vamos pegar uma moeda e dizer que o peso dessa moeda é P. Se aqui eu tenho 5 moedas, eu tenho 5P. E aqui eu tenho apenas P. Beleza? É só disso que eu preciso saber. Ele quer o quê? Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. É o ponto de equilíbrio. Beleza? Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. Né? A gente tem, para isso a gente vai precisar relembrar a equação de momento de uma força. Momento é a força vezes a distância. Ou seja, o que a gente pode analisar com isso aqui? Que força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então,
aonde a força é maior, eu preciso de uma distância menor. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5P. O peso aqui é maior do que aqui. Então, ao deslocar essa régua para a direita, né, a distância do centro de massa até a referência dessas 5 moedas aqui vai estar mais próxima. O centro de massa aqui vai estar mais próximo dessas 5 moedas aqui. E aí vamos analisar pelo peso. Se essas 5 moedas juntas aqui têm um peso 5 vezes maior do que essa moeda aqui, o centro de massa vai ter que estar a uma distância 5 vezes menor dessa moeda e 5 vezes maior dessa moeda aqui. Pela equação a gente consegue perceber isso. Como isso aqui está em equilíbrio estático, o momento M1 tem que ser igual ao momento M2. Logo, você pega o seguinte, força de M1, que é 5P, vezes D1, né, é igual a força de M2, que é P, vezes D2. Cancela P com P. E aí você tem que D2 é 5D1. Ou seja, a distância D2 é 5 vezes a distância de D1. Está aqui no 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que ficar aqui no ponto 1. Alternativa D. Perfeito? Essa daí é a questão 43. Beleza, galera? É a última questão aí do primeiro exame de qualificação. Tá? Agora a gente vai aí pro segundo exame de qualificação ainda dessa prova, para a gente já poder dar uma analisada no que a gente tem aqui, que já começa já na questão 30. Né? A gente tem aqui um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceano. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular. O deslocamento vertical do peixe para cima ocorre por conta da variação do seguinte fator. Vamos lá. Bexiga natatória é o órgão responsável pelo seu deslocamento vertical. Ela está a 5 metros de profundidade, né, no tanque de um oceano. Esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular, ou seja, ele inflou. No momento que ele inflou, ele aumentou o seu volume interno. Aumentando o seu volume interno, né, a gente lembra do conceito de densidade. É a quantidade de massa por unidade de volume. Lembrando que se ele aumentou o seu volume interno, ele reduziu a sua densidade, ficando mais leve, e aí começa a subir, flutuar. Então, viscosidade não, porque viscosidade num fluido está relacionado a atrito. Né? Osmolaridade não, resistividade não. A alternativa correta aqui, densidade. Tá bom? Já começa com uma segundo exame de qualificação com uma questão teórica das boas, né? Tranquila, super de boa. E aí a gente já vai aqui para a questão 32. Ele quer a variação de pressão sobre o peixe durante o seu deslocamento até a superfície. E aí a gente precisa voltar lá no texto e analisar o seguinte. A gravidade vale 10. Profundidade, né? 20 metros, é o deslocamento. Beleza? E ele está na água. Né? A densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. A gente não trabalha em grama por centímetro cúbico. Então, a gente tem aqui a variação de pressão. A gente trabalha aqui, ΔP é igual a dg. A única coisa que está variando aqui é a altura, ΔH. Então, quem é ΔP? 1.000, né? 1.000 kg por metro cúbico. Vou botar em notação 10 ao cubo, vezes a gravidade, que vale 10, né? Vezes 20. 10 ao cubo com 10, repete a base, somos expoentes, 10 à quarta. Então, eu tenho aqui, né, 20
vezes 10 a quarta. Voltou aqui uma casa, soma 1 aqui, 2 vezes 10 a quinta. A questão, porém, me pediu o valor em ATM. A gente só precisa lembrar, tá, que 10 a quinta corresponde a 1 ATM. Se eu tenho 2 vezes 10 a quinta, eu tenho 2 ATMs. Então, ΔP em ATM vale 2. Está aqui a alternativa B, 2 ATM. E aqui, vamos dar uma olhada já na questão 33, né? A força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula. F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ, onde Q é a carga elétrica da partícula, V é a velocidade da partícula, B é o campo magnético, θ é o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Tá? E aí a gente precisa lembrar o seguinte, uma carga quando ela está na região de um campo magnético, ela pode ter sua velocidade paralela ao campo magnético. Quando isso acontece, você tem aí o ângulo zero, ou ela pode estar na mesma direção, porém em sentido oposto ao campo magnético. O ângulo é 180. Seno de zero, seno de 180 vai dar zero. Beleza? Nesse caso, você não tem força magnética sobre essa carga. A força magnética sobre ela é nula. Né? Então, o segundo caso é quando é perpendicular. A velocidade da carga é perpendicular ao campo magnético. Né? Seno de 90, o ângulo ali é 90, seno de 90, 1. Perfeito? Então, vamos botar aqui. Ó. Quando você tem partícula, imagina que você tem um campo aqui. E a partícula está nesse sentido ou nesse sentido, força resultante que atua sobre a partícula, força magnética, é zero. Quando você tem a carga aqui, velocidade da partícula aqui, e o campo nesse sentido, a força resultante que atua na partícula é Q vezes V vezes B. O seno não preciso colocar porque o seno de 90 é 1. O ângulo aqui é 90 graus, é um ângulo reto. Né? Aqui o ângulo é 0 graus ou 180 graus. O seno desses dois ângulos é 0. E você pode ter, né, seno de 90 a 1, e você pode ter o campo magnético e a velocidade da partícula formando um ângulo qualquer. Pega aqui um ângulo de 30 graus. Né? Nesse caso, você usa a equação completa, não despreza nada. Força, botei força resultante aqui, bota a força magnética. Força magnética é igual a Q, V, B, seno de θ. Perfeito? Então, o que a gente já pode analisar aqui? Né? Admita 4 partículas elétricas idênticas, P1, P2, P3, P4, penetrando com velocidades de mesmo módulo em um campo magnético uniforme, né? Campo magnético de linhas de indução paralelas, conforme ilustra o esquema. Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é... Então, vamos lá. Né? P1 e P4, a gente já desconsidera. Por quê? P1, o ângulo aqui é 0. P4, o ângulo aqui, vou botar aqui, θ1, θ4, 180. Ou seja, aqui vai me dar a força F4, né? 0. Começou a aparecer um mosquito aqui. E aqui vai me dar a força F1, 0. A gente pode ver que P3 e P2 não estão nesse mesmo sentido. Então, eles têm um valor diferente de 0. Beleza? E que é maior que 0. Ok? Logo, a gente fica entre P2 e P3. P4 e P1 já foi. Para isso, para a gente pegar P2 e
e P3, galera, vamos fazer uma parada mais organizada? Vamos supor aqui, suponha, tá? Para ficar maneiro, suponha. Vamos dar um valor para a carga, vamos quantificar essa carga aqui, vamos botar aqui 3 microcoulomb, tá? Vamos botar aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. Vamos botar um campo magnético de 20 Tesla. E vamos relembrar aqui que a raiz de 3, a gente vai precisar disso aqui provavelmente, mas vou jogar no escuro aqui, 1,7. Vamos jogar esses valores aqui para poder trabalhar P2 e P3. Para P2, ele está formando um ângulo θ qualquer aqui. Digamos que ele esteja formando aqui um ângulo de... Vamos botar aqui 30 graus. Né? Vamos botar aqui 30 graus. Ou melhor, 45. Digamos que ele está formando aqui um ângulo de 45 graus. Aqui a gente sabe que é 90. Então, para P2, eu tenho que a força magnética é Q, que é 3 microcoulomb, e o micro é 10 a menos 3. Né? Então, 3 vezes 10 a menos 3, vezes V, que vale 2, vezes B, que vale 20, vezes raiz de 2 sobre 2. Né? Eu botei aqui raiz de 3, né? Era para eu imaginei que em algum momento a gente usaria, né, a raiz de 3, que eu pensei que eu poderia botar um ângulo de 60 ali, né, mas vamos usar, como a gente botou raiz de 2, né, então vamos mudar aqui, raiz de 2 aproximadamente 1,4. Né? Logo, a gente tem aqui que força é igual a 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, né? Então eu tenho aqui 120 vezes 10 a menos 3, né? 1,4 dividido por 2 vai dar 0,7. 0,7, 7 vezes 10 a menos 1. Menos 3 com menos 1, menos 4. Né? Então agora que a gente tem 10 a menos 4 ali, a gente tem 120 vezes 7. 12 vezes 7 é 84. Então, com 0 dali, a gente tem 840. 840 vezes 10 a menos 4. Vou botar aqui já em decimal. 0,0801, 2, 3, 4, 0,0840 newtons. E aí a gente vem aqui para P3. Em P3, eu botei B3, espera aí, é P3. Em P3, o que a gente tem? A gente tem aqui a gente fez P2, vamos para P3 agora. Em P3, o que a gente tem? A gente tem aqui, a gente já sabe que pelo ângulo ser 90 e pelo outro ser 45, né? A gente já sabe que a alternativa correta é letra C, P3. Mas vamos mostrar nas contas aqui. Né? Eu tenho aqui que a força magnética é igual a 3 vezes 10 a menos 6, certo? Eu tinha botado menos 3 ali, micro é menos 6. Vamos mudar então, para eu não precisar refazer aquela conta toda que não vai fazer diferença nenhuma. Botar mili, que é menos 3. 10 a menos 3, vezes 2, vezes 20, vezes seno de 90, que é 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 20, 120. 120 vezes 10 a menos 3. Força magnética aqui. 0, tirando da anotação, né? 120. Eu mudei para milha ali, galera, para eu não precisar jogar o menos 6 aqui, que aí eu teria menos 6, com menos 1, menos 7. Aí eu teria que apagar esse valor final aqui. Vai dar no mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Pelo ângulo ser 90 graus e 1 ser 45. Isso não ia fazer diferença nenhuma. Tá? O P3 continuaria sendo maior.
Tá bom? Então a gente já tem aqui a alternativa correta, que é a letra C. É uma questão maneira para a gente poder trabalhar com suposição de valores. E aí vamos dar uma olhada agora na questão 37. A gente tem aqui a questão 37. Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. Caramba! A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas, em litros, corresponde em litros a... Então vamos lá. Vou pegar aqui, são 500, né? Então vamos pegar aqui o ΔT, vamos calcular o intervalo de tempo aqui, que a gente tem que trabalhar esse intervalo de tempo em segundos. Então eu tenho aqui 3 horas, só que para converter isso aqui para segundos, eu preciso lembrar que cada hora dessa é 3.600 segundos. Perfeito? 3 vezes 36, 3 vezes 6, 18 vai 1, 3 vezes 3, 9 com 1, 10. Então eu tenho aqui 108 com mais, né, 2 zeros, 10.800 segundos, vezes, né, por segundo passam 500 metros cúbicos de água. Então, vezes 500 metros cúbicos. Pronto. Em parte já está, né, resolvido o meu problema. Eu só preciso agora, basta multiplicar. Se pega 108 por 5, você tem 4 zeros ali, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0, 0 com 4, 4. 5 vezes 1, 5. Né? Então você tem aí 540, né? Com mais 2 zeros, 5.400.000. Então, joga aqui esse valor. Você tem aqui 5.400.000 metros cúbicos, né? Que você vai precisar fazer o seguinte, né? Ele me pediu esse valor aqui em litros, perfeito? Então você precisa multiplicar isso aqui por 1000, perfeito? Para converter. Logo você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem aqui 5,4 vezes 10 elevado à nona potência. Isso aqui em litros. E, para a gente finalizar, que ainda não acabou, a questão me pediu a ordem de grandeza. Vamos lembrar que para trabalhar a ordem de grandeza tem que avaliar se o número é maior ou menor que 3,16. Como esse camarada aqui é maior que 3,16, você soma uma unidade aqui no expoente. Somando uma unidade aqui no expoente, você tem uma ordem de grandeza de 10 elevado à décima potência. Está aqui, alternativa B. Resolvido, mais uma questão resolvida aí, para a gente poder avançar aí nas nossas resoluções de prova. E aí a próxima questão aqui já é a questão 40. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Ou seja, toda a substância foi convertida, não ficou resta, não ficou restos. O calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama, repara que ele não está me pedindo quantidade de calor, ele está me pedindo o calor latente, ou como eu gosto de chamar, o calor específico latente. Então ele quer apenas no momento em que há uma mudança de estado físico. Vamos lembrar que a mudança de estado físico ocorre quando eu tenho temperatura constante. Aqui, ó, ele está, né, no estado sólido. Aqui você teve variação de temperatura, então aqui você tem quantidade de calor sensível. Não é isso que eu quero. A quantidade de calor latente ocorre aqui. A transformação, a mudança de estado físico começa aqui. Deixa eu até melhorar isso aqui. Ele quer o calor latente de fusão, que é isso aqui. Tá?
Então, esse intervalo eu não levo em consideração de 0 a 300, eu levo de 300 a 1000. De 300 a 1000 calorias, eu tenho 700 calorias aqui utilizadas na mudança de estado físico. Então, quantidade de calor latente, né, que mole, M vezes L, massa vezes o calor latente ou calor específico latente de fusão. Aqui eu tenho 1000 menos 300, né, que eu tenho que tirar os 300 da parte sólida, que ali faz parte da quantidade de calor sensível, igual a 10 vezes LF, calor latente de fusão. E aí a gente tem aqui 700 igual a 10 LF. 0 morreu com 0. LF é igual a 70 calorias por grama. Está aqui. Alternativa A. Molezinha também. Tá? A gente não precisa, na verdade, nem usar área de gráfico ou coisa do tipo. A gente simplesmente precisou analisar que uma parte do gráfico a gente não usa. A próxima questão é a questão 43. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Isso aqui é o número de elétrons que atravessam. Então, 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Representa os elétrons assim. Lembrando que a carga de cada um desses elétrons é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso é a carga elementar, né? Isso durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Perfeito? Ele quer aqui a intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor. Perfeito, é isso que ele quer. Então, ele quer o I. Vamos jogar os valores aqui. A gente sabe que a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Ao mesmo tempo, ele não me deu a quantidade de carga, mas eu sei que a quantidade de carga Q é o número de cargas dividido vezes a carga elementar. Então, a gente já tem a carga aqui, a gente só não jogou os valores ainda. Então, N vezes E dividido por ΔT. O N vale 4 vezes 10 é 18. O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 20. Né? Esse 20 aqui eu posso botar como 2 vezes 10 elevado a uma potência. Por que eu vou fazer isso? Olha só, galera. 16 por 2 é 8, então 1,6 por 2 é 0,8. 4 vezes 8 é 32, então 4 vezes 0,8 vai ser 3,2. Aqui já está resolvido. Tem aqui 3,2. Vezes 10, repete a base, efetua os expoentes, né? 18 menos 19, menos 1. Menos 19 com menos 1, menos 20. 18 menos 20, menos 2. Então, eu tenho aqui 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 amperes. Está aqui a alternativa B. Molezinha também. Né? E essa daqui foi a nossa última questão do segundo exame de qualificação, o UERJ 2016/2017. Tá? Então, nós finalizamos aqui, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma resolução. Tá? Daqui a 2 dias está saindo 2015/2016. Só que antes de sair 2015/2016, vai sair nosso primeiro vídeo de resolução Enem, tá? Que eu não sei se eu venho de 2009 para cá ou
eu vou descer, eu pego de 2000, eu pego do ano passado e vou voltando, tá? Ainda não sei o que eu vou fazer, embora eu acho melhor fazer o que eu estou fazendo com a UESP, pegar do ano passado e ir voltando. Tudo bem? Então essa é a nossa ideia, tá? Durante essa semana vai ter uma maratona de vídeos com correção de provas da IAR também, até quinta-feira. E vamos que vamos. Valeu? Deixa o like, se inscreve, verifica a sua inscrição, compartilha e me segue lá no Instagram que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Valeu, galera? Um abraço, galera. Tamo junto. Só vem.